Bom dia, meus queridos irmãos, que a graça do nosso Deus nos alcance, que nesta manhã, que Deus nos concede mais uma vez pelo seu poder e pela sua misericórdia, nós tenhamos condições de estudar a sua palavra como temos feito nessas diversas manhãs aqui. Nesse instante, eu gostaria de convidar a pessoa responsável para fazer a oração, a fim de que então possamos retomar o estudo da palavra de Deus no texto do livro de Atos, capítulo 27, onde estamos analisando a trajetória da vida de Paulo. Bom dia a todos, que Deus abençoe a todos. Oremos ao nosso Deus. Eterno e bom Pai. Aqui estamos, ó Deus, reconhecendo a nossa pequenez, que não passamos de folhas secas, pó cinza, grãos de areia, que somos dependentes unicamente de Ti, que Tu és a nossa fonte e que sem o Senhor nós não existimos. Aqui estamos, ó Pai, agradecendo e ao mesmo tempo apresentando ao Senhor este dia e em particular este culto, pois é para a honra, para a glória e louvor do nome do Senhor. Te suplicar pela tua igreja em toda a terra, pedir ao Senhor misericórdia por todos que neste momento estão passando pelo vale da sombra da morte. Suplicar ao Senhor por aqueles que perderam seus entes queridos. Suplicar ao Senhor por todos que aguardam numa fila, seja para ser atendido, seja para receber algum órgão, seja qual for a situação para que tu possas interceder por cada um de nós. Te suplicamos também, em especial, a unção do teu Espírito, o Espírito que nos capacitará, nos ajudará a entender e a compreender as revelações que tu vais fazer aqui esta manhã, através do teu servo, o pastor Cícero. Que tu manifestes sobre ele a tua bondade, a unção do teu Espírito, para que possamos aprender mais sobre o Senhor. E assim sendo, sabendo mais sobre o Senhor, possamos executar segundo a tua vontade. Toma-nos em tuas mãos. Perdoa-nos as nossas faltas, as nossas falhas. Ajuda-nos a sermos pessoas melhores. Capacita-nos para o teu reino. Ajuda-nos para que venhamos ser nas tuas mãos vasos que venham honrar, exaltar e glorificar o teu nome. Ajuda-nos, Pai, pois tu sabes o que é que está acontecendo conosco. Mas queremos te dizer, Senhor, não é pelas circunstâncias que estamos passando que estamos a implorar a Ti, porque elas não têm poder sobre nós. Aqui estamos porque temos a certeza, a convicção, que depois de ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença, nós vamos ser fortalecidos. E é com este propósito que aqui estamos. Recebe como aroma suave tudo que aqui está sendo feito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, que a graça do nosso Deus mais uma vez nos acompanhe, nos ajude, nos proteja. E de modo muito solene, quero convidá-los nesse instante a tomarem o texto do livro de Atos, capítulo, portanto, 27, e nós vamos tomar o versículo 44 e já adentrar na seção do capítulo 28. Bem, ontem nós vimos que naquela ocasião em particular, tanto os demais presos quanto os que ali estavam como soldados para proteger a vida de todos eles, em razão exatamente da determinação que viera dali de Cesareia na condução destes personagens. Há algo bastante aqui singular, que talvez nesse instante nós precisemos parar um pouquinho para refletir. Você se lembra que desde o momento da prisão de Paulo, ali, então, em razão da acusação feita de que ele havia profanado o templo, e naquele momento Cláudio Lísias pega exatamente
a Paulo o conduz para a fortaleza de Antônia, ali do lado, portanto, do próprio santuário, e o templo, né? E mais tarde Paulo é conduzido, então, para Cesareia. Tudo isso nós já passamos e já entendemos todas essas trajetórias. Porém, uma coisa que é bastante singular é quando a gente começa a refletir sobre a quantidade de prisioneiros que vieram com Paulo. Porque você se lembra que Lucas registra de maneira muito singular que no barco havia, portanto, ali 170, acho que é isto, mas deixa eu ver aqui para a gente não se perder. Ele diz exatamente que há uma quantidade aqui de pessoas bastante singular. Então, 176 almas. Tá? Então, isso implica dizer, melhor, 276, isto mesmo, está aqui no capítulo 27, versículo 37. Estávamos no navio 276 pessoas. Bem, se fizermos, de alguma forma, né, uma avaliação um pouco mais responsável, nós vamos entender que não poderia ser, portanto, tantos soldados assim, né, que ali se encontravam. Porque se a ordem era para cada soldado você ter para cada prisioneiro você ter um representante, né, um soldado ali para guarnecer, o fato é que a gente tem de atentar que havia, portanto, muitos outros prisioneiros. Esse é o ponto aqui. Então, de Cesareia, ali, quando Paulo permaneceu aqueles anos como prisioneiro doméstico, né, ou seja, domiciliar, a gente tem de lembrar que também naquele lugar havia diversos outros presos. Então, a que ponto eu quero chegar? Que você atente para isto, de que a quantidade de prisioneiros que estavam naquele navio não era pequena, implicando dizer que a presença de Paulo, aqueles anos lá em Cesareia, esses homens, de alguma forma, porque Paulo estava ali também, né, foram impactados com a presença desse Filho de Deus. Mas parece que no decorrer do tempo, fica evidente que poucos realmente tiveram essa sensibilidade espiritual. Talvez o soldado mais próximo que vivia acorrentado a Paulo, o próprio, então, aqui, Júlio, né, que, em razão de Paulo, evitou que os demais presos fossem mortos, e, nesse aspecto, Paulo também entraria na relação. Mas a ênfase aqui é para que você compreenda que naquele navio, portanto, era um ambiente de gente hostil, tá? De gente que, para a sociedade, não mereciam quaisquer tipo de amparo. Há um outro detalhe também singular, embora Lucas não registre isto, não pare para dizer-nos nada a respeito disto. Qual era a razão destes, então, prisioneiros estarem saindo de Cesareia para irem a Roma? Né? Porque quando eu e você estudamos a parte histórica deste momento, você sabe que Paulo estava indo para Roma porque ele havia apelado a ser julgado por César. Mas qual era a razão desses outros soldados? Eles haviam, na verdade, soldados não, prisioneiros, não, o que eles haviam de fato cometido. Não. Há algum julgamento que seria feito, então, por eles, eram então prisioneiros de algum nível de influência dentro ali do território romano, no caso, portanto, que requeria uma influência de um poder judicante superior ao que estava ali em Cesareia, na pessoa, portanto, de Festo, na pessoa, portanto, eu diria, de Agripa. O que então estava acontecendo? Bem, esses são vazios históricos, a gente não tem como adentrar nesta singularidade. Muitos já se debruçaram para fazer sugestões, mas sugestões não é uma segurança que eu e você podemos caminhar. Né? Ou seja, a gente não pode caminhar com segurança diante de sugestões. Então, o fato é que essas coisas começam a aparecer em nossa mente quando você se debruça para estudar e refletir. Né? O fato é que, de alguma maneira, esses prisioneiros tinham de chegar em Roma
e não era por um outro motivo. Teriam de chegar em Roma para serem julgados ou já estavam indo para ser condenados, né? O detalhe é que a gente precisa lembrar que Roma era a última instância de apelo. O motivo que eles estavam sendo levados para lá, isso fica, na verdade, dentro do campo da especulação. A gente não tem informação. Por que retornei a isto? Para referir-me a isto, porque 276 pessoas dentro de um barco, nós não podemos esquecer que há uma quantidade singular de soldados e há uma quantidade especial de prisioneiros. Então, atente para isto. E dentre estes prisioneiros, o destaque de Paulo, a quem, de fato, Lucas aqui põe toda a sua ênfase, mas a gente fica com este outro vazio em relação ao motivo, de fato, que levara todos estes lá, prisioneiros para serem conduzidos até Roma. A gente não tem informação. Eu diria informação que seja respeitosa. A gente tem sugestões, e sugestões eu não costumo apresentá-las. Bem, o fato é que no versículo 44 nos diz, do capítulo 27, quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Esta foi a sugestão, né, advinda do centurião, que quando impediu os demais soldados que não fizessem exatamente nenhum mal contra os prisioneiros, ele mesmo ordenou que os que soubessem nadar deveriam, portanto, lançarem-se primeiro ao mar e depois, então, os demais que não podiam fazê-lo, em razão de não saberem nadar, e que deveriam se agarrar aos destroços ali do navio, seja, portanto, sobre alguma tábua, seja, portanto, em alguma coisa que pudesse exatamente ajudá-lo a chegar até a praia. Isso ocorrera e eles chegaram à praia. E vejam, então, as 276 pessoas não perderam, portanto, aí sequer, como Paulo dissera, um fio de cabelo. Todas estão salvas ali na ilha de Malta. Agora vamos adentrar a este momento. E para fazê-lo, eu queria chamar, portanto, um texto aqui, que você já viu, mas eu quero me debruçar sobre ele, na verdade, o mapa lá, para que a gente possa aqui, então, atentar. Espero que esteja aí em tela cheia para você, porque para mim aparece como que estando aqui. Então, observe que aqui a gente tem, então, essa sugestão do pintor, né, de como o barco ficou à deriva esses 14 dias, né, até que para, portanto, numa enseada, aonde aqui, você se lembra que aqui, então, a proa, né, ela começa exatamente a fixar-se em um banco de areia, e aí a polpa começa exatamente a se romper. É neste momento que há toda aquele drama que nós já lemos, de que Paulo aqui poderia, então, ser morto em razão da compreensão dos soldados, de que ninguém poderia escapar, ou se houvesse escape, eles pagariam com a vida. O detalhe é que, nesse particular, nós temos a Ilha de Malta. Veja, este pontinho aqui no mapa é a Ilha de Malta, né? Que não era um lugar conhecido deste grupo em particular. E como nós sabemos disso? A ilha tem, na verdade, um ambiente bastante hostil para os marinheiros de época, porque aqui nesta ilha residiam, portanto, bárbaros, pessoas que não tinham, de fato, nem a cultura judaica e muito menos a cultura romana. Isso a gente precisa lembrar ao que se refere à expressão bárbaros. Para que nós, então, atentemos para isto, eu vou parar aqui, então, a transmissão deste mapa e vou chamar de volta ao texto bíblico e depois eu vou retornar ao mesmo contexto, mas também já com um outro material. Observem o que é dito aqui, capítulo, então, 28. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta,
Ora, esta informação, de alguma forma, nos garante atentar que se trata de um ambiente que era desconhecido, porque se fosse conhecida a forma de exposição do ambiente não seria desta maneira, né? Verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros, observem, versículo 2, trataram-nos com singular humildade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Esse é um detalhe aqui, né, muito impactante, mas também, ao mesmo tempo, muito íntimo. Veja, não esqueçam que Paulo estava doente, não esqueçam que, então, já haviam passado a avaria de nadarem, né, os que podiam nadar até a praia, água, então, ali muito fria, chuva e tudo isto. Não? E, ao chegarem do outro lado, é interessante que a gente aqui compreende que, de alguma maneira, os bárbaros ali, que a gente não sabe quem de fato estava nesse contexto histórico, qual era, então, esse grupo de bárbaros que aí se encontrava, que morava na ilha de Malta. A gente não sabe. Tá? Há algumas sugestões históricas que poderiam ser ali parte, então, dos ostrogodos, mas a gente não tem exatamente essa informação com segurança. Então, eu não vou me adentrar para tentar sugerir quem eram estes que aí estavam. O detalhe aqui, em particular, é que a gente tem uma situação que é bastante impactante. Observe, quando eles chegam, ou seja, os náufragos, nós já temos do outro lado uma fogueira que está acesa. O que implica dizer, de uma compreensão bastante adequada, é que os bárbaros já estavam observando que o barco estava nessa situação, porque de longe, da praia, eles conseguiriam ver isto. E como pode ser desta maneira? Porque, na verdade, se fosse uma distância muito considerada da praia para onde o barco se encontrava, certamente eles não conseguiriam nadar até a praia. Então, essa distância não era considerada aonde o barco, portanto, encalhou. Então, esta é a razão porque a gente compreende que estes já estavam, de alguma forma, verificando o que estava acontecendo ali com, então, o barco que estava encalhado. Esta fogueira, ao mesmo tempo, é um ambiente atrativo lá, e de conforto, porque todos estão molhados, todos estão, portanto, com muito frio, e agora o tratamento deste povo é muito singular. Isso implica dizer, na nossa primeira lição desta manhã, que a gente encontra em pessoas desconhecidas, às vezes, um apreço, uma espécie de tratamento, de recepção, que a gente fica pasmo de saber que a gente é desconhecido, que a gente não é, portanto, do território, mas numa avaria aparecem coisas que a gente se pergunta, Senhor, como isto pode ser? Às vezes, no nosso próprio meio, a frieza é maior do que as águas gélidas de um mar tempestuoso. Às vezes, a frieza no nosso meio é maior do que um iceberg à deriva. Nós temos de atentar que Deus providencia a solução para o seu povo em quaisquer que sejam as circunstâncias. E neste aspecto aqui, o povo do Senhor era aquela igreja que estava composta de 270 pessoas, mas em razão da presença de gente santa, como o caso, portanto, de Aristarco, como o caso, portanto, de Lucas, caso de Paulo, né? E é interessante como Lucas nega a si mesmo, né? A ênfase é sempre dada para a pessoa de Paulo. Ele não fala coisa nenhuma de Aristarco, ele não fala coisa nenhuma de si mesmo. E isso também é uma outra lição para nós aqui, de negar-se a si mesmo e evidenciar a pessoa a quem, de fato, Deus quer que ela apareça. Se toda a situação na trajetória do livro de Atos, a partir do capítulo 9, é exatamente sobre a vida de Paulo, fica evidente que Lucas, em sua humildade cristã, ele, portanto, deixa de aparecer em cena. Normalmente, quando ele aparece, aparece simplesmente nas desinências verbais. Lá. Nós estávamos, nós ficamos, fizemos. Lá. Então, mas ele mesmo não aparece.
Contudo, a ênfase é dirigida para a pessoa de Paulo. Será que nós não aprendemos algo aqui? Mais uma vez, de que na trajetória de nossa jornada nesta vida, nós precisamos, muitas e muitas vezes, negarmos a nós mesmos e nos permitir que aqueles que de fato estejam sob a ênfase do poder de Deus, estes possam aparecer para que, então, o nome do Senhor seja honrado. De alguma forma, muitos querem tirar, eu diria, das situações adversas, uma experiência para si mesmos, para que os seus nomes possam, então, figurarem entre os anais da história. Não é a compostura deste homem de Deus aqui, Lucas. E este é um sermão que eu tenho bastante forte sobre o anonimato de Lucas nessa trajetória, para demonstrar exatamente que nós teremos na trajetória da igreja diversos anônimos, que não precisam seus nomes figurarem, portanto, nas lápides, nem nos anais, nem nos yearbooks da igreja, mas a gente precisa estar consciente de que Deus mantém essas pessoas como sustentáculo na vida de outros. Eles podem não figurarem nas revistas do tempo atual, eles podem não aparecerem nas selfies, mas eles estão presentes. E são estas pessoas que nos ajudam profundamente a viver a fé, compreendendo que a gente tem do lado os anônimos, e a gente sabe exatamente que eles sempre vão estar a nos apoiar. É isso que nós temos aqui na pessoa desses dois, Aristarco, que lá atrás havia decidido, portanto, ser prisioneiro por escolha, e não porque ele tivesse algum pecado, não porque ele tivesse cometido algum delito, do ponto de vista, então, que a justiça de época pudesse atribuir a ele alguma cena de algum delito, alguma pena, inclusive alguma sentença. Não era esta a razão. Paulo chega a dizer lá em Colossenses que ele era o companheiro de sua prisão. E Ellen White expõe isso com muita clareza, que foi uma escolha de Aristarco. E agora a gente tem esta situação. Para o lado da praia, para o lado, então, da ilha, nós temos gente desconhecida recepcionando a todos. Talvez esta seja uma situação de justiça que a gente precisa aqui compreender. A justiça social, tão propalada no meio, portanto, dos políticos, tão propalada muitas vezes no meio da igreja, e não na nossa com tanta frequência, porque a justiça social no nosso meio é quase como que se fosse um discurso do ponto de vista prejudicial. Parece que se a gente falar de justiça social, a gente está se tornando socialista, está se tornando comunista. Não se trata desse assunto. Se trata de entender que as pessoas que têm sensibilidade, e no aspecto aqui dos bárbaros, isso fica muito evidente que eles praticam justiça social. Que, independentemente de quem seja o semelhante que está se aproximando, ele já tem uma recepção para eles. A fogueira é símbolo, nesse instante, não só de uma realidade atrativa, ela também é sinônimo para todos nós de entendermos que, diante de situações adversas, pessoas se unem para ajudar outras pessoas, mesmo que eles não figurem depois nos jornais, como, portanto, que foram o que fizeram e aconteceram, porque eles não estão interessados nisto. Eles têm a satisfação de ajuda, a satisfação de fazer o bem, a satisfação de entender que pode auxiliar quem está precisando. Diante do conceito de bárbaro, qual é, então, a noção primária que vem à nossa mente? Bem, se são bárbaros, são assassinos, são comedores de gente, vão fazer uma fogueira ali para, portanto, então, ofertar aos seus deuses alguém em particular, e depois, então, comerem assados, amigos e irmãos. Muitas e muitas vezes, os conceitos históricos, as expressões históricas, elas precisam ser entendidas dentro do seu contexto, e a gente tirar de vista, às vezes, os desafios que os historiadores põem em suas escritas, nos levando a entender que pessoas, às vezes, nominadas de bárbaras ou, então, de bárbaros, sejam, portanto, pessoas que a gente deve fugir delas, porque elas são, na verdade, monstros em potencial. Este fato aqui quebra todo esse tipo de preconceito. E a gente, como cristão, precisa entender
que você pode encontrar pessoas que, à luz da cultura moderna, você pode vê-las desnudas, comendo coisas estranhas, mas às vezes elas têm uma compostura de uma aplicação de justiça social muito mais ampliada do que todos estes que fomos educados nas grandes bancas das faculdades, com toda a cultura europeia, como então introjetaram em nossa mente. A gente precisa aprender, através do Evangelho, a como lidar com as situações adversas. Quem poderia imaginar, né, que aquilo que está se chamando de bárbaro, do outro lado tinham pessoas sensíveis? Quem poderia imaginar à luz desses conceitos, né, históricos? Mas aqui a Bíblia, mais uma vez, descortina para nós que o Senhor não faz acepção de pessoas. Que o Senhor, na verdade, providencia as condições para que nós sejamos tratados com respeito e dignidade, como eles também seriam tratados com respeito e dignidade. E aqui vem um terceiro sermão, né, que eu tenho, eu falei desse aspecto, portanto, lá dos anônimos, né, no texto de Atos, que envolve o próprio Lucas. Eu falei exatamente dessa situação de justiça social, que é outro sermão que eu tenho acerca desse tema, a partir exatamente aqui dessa situação. E o terceiro sermão tem a ver com o que eu vou expor agora, né, que envolve exatamente a compostura desses bárbaros sobre um detalhe que tem a ver o olhar deles para com, então, os desconhecidos e, em particular, a pessoa de Paulo. Entre a visão de um prisioneiro, depois a visão de como se fosse um Deus na terra. Quantas pessoas inocentes, né? E aqui o terceiro sermão tem a ver com isso, né? A inocência do olhar. Este é o título do meu sermão, a inocência do olhar. E aqui a gente tem exatamente isto. Venha comigo, mais perto da Bíblia, e veja ao que eu estou me referindo. Não percam de vista que já tiramos 2 lições nesta manhã sobre este episódio aqui. Agora, venha comigo o que acontece aqui. A partir do versículo 2 diz que os bárbaros trataram-nos com singular humanidade. Não soa nada aos seus ouvidos? Trataram com singular humanidade. Isso me emociona, porque tratamento de humanidade não depende de compreensão de cristianismo. É algo que está, na verdade, na digital de Deus, na raça humana. Ele nos criou. E o amor de Deus, de alguma forma, permanece espalhado na vida de todos os seres humanos que botaram os pés nessa terra. E mesmo que a sociedade elitizada, educada, se separe destes, porque cor de pele pode ser um preconceito, o tamanho do cabelo pode ser outro, a situação de estatura pode ser outra, todas estas coisas podem servir exatamente de nos repelir do acesso a essas pessoas. Mas essas pessoas não deixam de ter acesso às maravilhas do poder de Deus. Nós temos de entender que nem os loucos erram o caminho dos céus, mas nós entendemos que, na verdade, se elas não se tornarem como nós, né? Vestidas como nós, comendo como nós comemos, com garfo, com talheres de alto padrão, com forma de compostura ao sentar à mesa, as chamadas, eu diria, friguilinas da, então, situação de modéstia e de coisas deste pormenor, achamos que essas pessoas estão alijadas do preço da cruz do Calvário. Mas elas trataram os desconhecidos com singular humanidade. E aqueles que temos todas essas filigramas de compostura social, tratamos os nossos semelhantes com cotoveladas, com rejeição. Até mesmo quando chegamos na igreja com a roupinha mais simples, o olhar daqueles que são mais abastados é de um tratamento de desigualdade. E dizem serem cristãos, mas não se permitem serem chamados que são bárbaros. Mas os bárbaros tratam os demais com singular humanidade. Entendeu o recado de Deus a você nesta manhã? Não julgue as pessoas por cor de cabelo, por cor de pele, por estatura, por posição social. Aplique
a justiça de Cristo, a justiça social de Jesus a estas pessoas, e você virá nelas um tratamento muito mais amplo do que elas já aplicaram a você. A cena aqui é exatamente neste sermão que a gente, na verdade, possui, quanto a este momento de como eles veem Paulo num instante e como eles veem depois num outro instante. Acompanha comigo. Acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Eu gosto desses termos aqui. Singular, humanidade e acolhimento. Já se sentiu acolhido por um estranho? Pois é. Isto nos leva a entender que Deus, de alguma maneira, desconhecida para nós, mas poderosamente em atuação de sua misericórdia, nos alcança com gente que sequer sabe onde a gente estava, o que é que a gente fez. Não esqueça de acolher os que precisam ser acolhidos. Não esqueçam de praticar justiça social. Não esqueçam de serem humanos para com os seus semelhantes. O tempo já avançou, mas eu queria buscar aqui algo ainda mais profundo sobre isso que estamos dialogando, não? Pelo menos do ponto de vista de vocês estarem me ouvindo aí. É o versículo 3. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Amanhã eu quero entrar nesta parte muito aqui profundamente para te demonstrar o que isso significa dentro dessa conjuntura. A víbora é real, mas tem eu diria, um desdobramento em relação à vida da igreja. Que Deus te ajude, meu irmão, minha irmã, a se encontrar alguém que você julga pela cor do seu cabelo, pelo tamanho dele ou a ausência dele, ou roupas de pessoas, achando que elas estão alijadas, distanciadas do amor de Deus, aprendamos a praticar justiça social, a acolhermos as pessoas. Você não precisa abrir um orfanato para auxiliar as pessoas, mas você pode minorar a situação daqueles que chegam até você. E é claro, a gente vive numa situação em que há muitos oportunistas, mas há de fato muita gente necessitada, com carência, e a gente pode ajudá-las, minorando as suas dificuldades e apresentando singularmente a pessoa de Jesus, e elas então aceitarão a Cristo como Salvador pessoal. Veremos isto amanhã, no tratamento de resposta de Paulo, a maneira como foram tratados naquela ilha. Que Deus te ajude a entender que a ilha de Malta é para a Igreja do Senhor uma espécie de escola, onde a gente aprende a humanidade, a acolher e a compartilhar daquilo também que recebemos. Que Deus te ajude a ser uma pessoa que tenha estas sensibilidades. Como cristãos, precisamos mais do que compartilhar para as pessoas as suas necessidades, a gente precisa compartilhar da graça transformadora de Jesus. Que Deus te dê um dia em paz, meu desejo, igualmente a minha prece. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, obrigado pelo privilégio de estudarmos Tua palavra. Que Tu nos uses, que Tu nos ajudes, que Tu nos faças dignos de compreendermos as verdades do Evangelho e, de fato, praticá-las. Derrama Tua bênção sobre esses Teus filhos aqui e que eles possam, diante das oportunidades que têm, praticarem justiça social e acolherem aqueles que, de fato, precisam de nossas ajudas. Eu te suplico estas bênçãos e as ponho, Senhor, diante de Ti, na pessoa do nosso amado Salvador Cristo Jesus. Em nome dele, nós, então, pedimos e agradecemos. Amém.